Nesse estudo, vamos tratar de duas ordenanças ou dois memoriais instituídos por Jesus: o batismo e a ceia. Fique conosco. No estudo sobre o discípulo e a Igreja de Cristo, demonstramos que a Bíblia fala de igreja no sentido de igreja local e igreja universal, bem como das motivações para participarmos de uma igreja local. Na maioria das igrejas, a forma de você ingressar em uma delas é dando uma demonstração pública de sua fé em Jesus Cristo. Essa demonstração ocorre quando você confessa publicamente que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Tendo confessado Jesus, é importante também que você assuma o compromisso de seguir o exemplo e os ensinamentos deixados por ele. Jesus ensina que o cristão deve ser batizado e depois participar da ceia do Senhor, porque são evidências de que, como cristão, deseja comprovar sua fidelidade a ele. Vejamos então a importância de ser batizado. O cristão deve ser batizado para seguir o exemplo de Jesus, pois Marcos 1,9 afirma: Então, num daqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. O cristão deve submeter-se ao batismo porque Jesus ordena em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O cristão deve ser batizado para mostrar que realmente ele é um crente, porque cumpre esse mandamento do Senhor. Por isso afirma 1 João 2,3. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Mas talvez você esteja se perguntando: qual o significado do batismo? Bem, o batismo tem pelo menos dois significados importantes. O primeiro é ilustrar a morte e ressurreição de Cristo. A morte de Cristo não é uma morte qualquer. Ela teve um propósito divino. Diz 1 Coríntios 15, 3 e 4. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Então, quando somos batizados, simbolicamente nós estamos testemunhando que cremos que a morte de Cristo é morte em nosso lugar, pelos nossos pecados. Esse testemunho está explicado em Colossenses 2,12. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com ele. E então vocês ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Esse texto já nos adianta o segundo significado do batismo, ou seja, que o crente vai viver uma nova vida. Outro texto bíblico que confirma esse significado está em Romanos 6,4. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma nova vida. Nesse momento, porém, precisamos fazer uma afirmação que deve ficar gravada em sua mente. O batismo não faz você se tornar um crente, mas o batismo mostra que você já é um crente no Senhor Jesus. O batismo não o salva, porque é somente pela sua fé em Jesus que você é salvo. Logo, o batismo não é um sacramento, não é um ritual necessário à sua salvação. Podemos ilustrar que o batismo é como a aliança do casamento. É o símbolo do compromisso que você já fez em seu coração. Essas convicções vêm do texto de Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isto não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Um outro aspecto importante é o modo como deve ser praticado o batismo. Nós acreditamos que o batismo deve ser por imersão na água. O Novo Testamento foi escrito na língua grega e a palavra baptizo significa imergir
ou mergulhar na água. Além disso, a própria palavra de Deus comprova que o batismo é por imersão. Você já viu o texto anterior de Marcos, que diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E o texto de Mateus 3,6 afirma: depois do batismo de Jesus, logo que saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Quando o diácono Filipe pregou o evangelho a um eunuco que era tesoureiro na Etiópia, ele aceitou Jesus como seu salvador. E quando chegaram ao local onde havia um riacho, diz a Bíblia em Atos 8, 38 e 39. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar e o eunuco não o viu mais, porém continuou o seu caminho com alegria. Então, se você já crê em Jesus como seu Salvador, convém que procure uma igreja para ser batizado e participar o quanto antes da comunhão com outros crentes. Convém ainda que no dia do seu batismo, convide parentes e amigos para presenciarem a cerimônia, a fim de testemunharem sua confissão de fé em Jesus. O outro memorial deixado por Jesus é a celebração da Ceia do Senhor. Após o batismo, você pode e deve participar da celebração da ceia, porque ela é um memorial para quem já está vivendo uma vida vitoriosa com o Senhor Jesus. Há um texto bíblico bem didático para entendermos todos os significados da ceia, que está em 1 Coríntios 11, 23 a 28. Vamos analisar os versículos separadamente. Diz o versículo 23: pois isto é o que o próprio Senhor Jesus disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. A ceia é servida com dois elementos, o pão e o vinho. Aqui temos a lembrança de que Jesus começou servindo o pão. Diz o verso 24: e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para lembrarem de mim. Aprendemos assim que a ceia é uma lembrança, é um memorial. No caso do pão, ele deve nos lembrar que o corpo de Jesus foi entregue ao sacrifício na cruz para pagar pelos nossos pecados. Diz o verso 25: de igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Jesus nos ensina nesse momento que a ceia é uma cerimônia simbólica. O vinho continua vinho, mas ele simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. Ele simboliza a nova aliança entre Jesus e seus discípulos, que constituem a igreja, o povo de Deus. Diz o verso 26, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Por aí se pode ver que a ceia é também uma confissão de fé. A confissão de que temos certeza de que ele voltará um dia para reunir todos os que foram salvos, porque creram em Jesus como Salvador e Senhor. Dizem os versos 27 e 28. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. O cristão, antes de participar da ceia, deve fazer um exame pessoal, confessando seus pecados, relembrando o compromisso com Cristo e restaurando suas relações quebradas com seus semelhantes, para apresentar-se dignamente diante de Deus. Como cristão, não deixe de participar da ceia do Senhor. Ela é uma ordenança de Jesus e devemos obediência a Ele. Ao participarmos conjuntamente da ceia, também estamos dando o exemplo de comunhão entre os irmãos em Cristo. Concluindo, queremos motivá-lo como discípulo de Cristo a submeter-se ao batismo, para seguir o exemplo de Jesus e obedecer ao mandamento deixado por Ele, e que seu batismo seja por imersão,
para ter todos os significados bíblicos mencionados anteriormente. E ao integrar uma igreja local, não deixe de participar da ceia do Senhor, fazendo o exame da sua vida, porém jamais deixando de obedecer a esse segundo memorial. Até o próximo estudo.